Amigos do GPS 10, estamos de volta com mais um vídeo entre safra da Fórmula 1, Rally Dakar couro comendo no deserto, na Arábia Saudita, 24 horas de Dubai. Gente, o que foi as 24 horas de Dubai? Na verdade não foram, era uma endurance ou uma regata? Uma corrida que acaba com apenas 7 horas, teve um temporal, um problema crônico de drenagem, alagou a pista. Coisas inacreditáveis que acontecem no deserto, onde choveu nos Emirados Árabes e nevou na Arábia Saudita, por onde a comitiva do Dakar passou. Esse GPS 10 não é para falar de Dakar, muito menos de Dubai, mas de Fórmula 1. Aqui a gente está na entre safra. Vou aproveitar como gancho um fato que aconteceu no último dia 9. No último dia 9, em janeiro de 77, faz exatamente 43 anos que a Wolf venceu uma prova de Fórmula 1. E o que a Wolf tem de tão especial? Porque era a estreia da equipe na categoria. E é sobre as equipes estreantes com vitória que eu vou falar nesse vídeo. E eu começo, claro, em 1950, quando tudo começou. A história de mais de 1000 GPs da Fórmula 1 começou a ser contada da forma como a gente conhece, porque o automobilismo já tinha corridas desde 1907. E os grandes prêmios eram realizados desde os anos 30, pouco tempo antes de explodir a Segunda Grande Guerra Mundial. Em 50 começou tudo e a Alfa Romeo foi a primeira vencedora da história com Giuseppe Farina, ganhando em 13 de maio de 1950 a primeira prova do campeonato, que foi disputado naquele ano. Farina também seria o primeiro campeão mundial e ele fez jus à vitória, fez jus ao galardão na prova disputada em Silverstone, que era um antigo aeródromo, um antigo campo de pouso, exatamente da própria Segunda Guerra Mundial. Algum tempo depois, entrou uma outra montadora, que começaria uma curta trajetória na Fórmula 1 naquele período dos anos 50, mas que faria história. Seria a Mercedes-Benz. Com os seus flechas de prata, os W196, a marca conquistou 9 vitórias em apenas 12 corridas disputadas, porque o calendário era muito curto. Nos anos 1950 se disputavam no máximo 6, 7 e às vezes 8 corridas por temporada. Uma delas era as 500 milhas de Indianápolis, a qual as equipes europeias, exceto a Ferrari, que colocou o Ascari em 52, se não me falha a memória, para tentar disputar a corrida. A Mercedes estreou no meio do campeonato de 54, em que o Romain Alfangio estava disputando, acabaria como campeão mundial. Naquele ano ele começou de Maserati e foi para a Mercedes. E foi a Mercedes a equipe pela qual El Penta seria campeão mundial naquele ano. Se não me falha a memória, a vitória foi no GP da França, a prova de estreia da Mercedes em dobradinha. A Mercedes ganhando a prova em 54, depois ela faria um grande campeonato em 55, porém o maior acidente da história do esporte, em que Pierre Levegh acabou matando mais de 80 pessoas além dele próprio, acabou precipitando a saída da Mercedes da Fórmula 1. Muito bem, aí damos um salto no tempo. Esse salto no tempo dura 23 anos. Entra a equipe de Walter Wolf na Fórmula 1. Walter Wolf era um milionário austro-canadense do petróleo que atuara no ano anterior, em 76, como co-sócio de uma equipe chamada Wolf Williams. Pois é, Williams e Frank Williams, esse mesmo que vocês estão pensando. Era uma equipe de muito pouca competitividade, muita rotatividade de pilotos, correram por lá Chris Amon, Masami Kuwashima, Hans Binder, Warwick Brown, Michel Leclerc, Jack Hicks, Arturo Merzario. Muita gente andou nos carros que eram os Hesketh de 1975, além do Williams FW04, também da temporada de 75, um outro piloto. Agora me recordo que também andava na Wolf Williams, era o Renzo Zorzi. E para 1977, o Wolf deu um pé na bunda no Frank Williams. O Frank teve que começar do zero, comprou carros marcha, aí já é outra história, porque aí ele montou uma equipe dele, com o Patrick Head começando como engenheiro de pista, e o Patrick Neve, que era um piloto da Bélgica, era o piloto do Frank Williams. No final do ano de 76, o Walter Wolf, já fora da sociedade, ele joga uma cartada muito audaciosa, porque ele seduz o George Scheckter, um piloto sul-africano carinhosamente apelidado de troglodita, nos seus primeiros anos de Fórmula 1, o George que
estava perdendo a paciência com a Tyrrell depois de 3 temporadas pela equipe inglesa. Ele sentiu que o Ken estava querendo apostar muito no P34, o carro de 6 rodas. E o Jody meio que encheu o saco, né? Depois de um acidente na Áustria, depois de um problema na Holanda, que acabou com as chances dele ser campeão. O Walter Wolff ofereceu 250 mil líquidos de imposto para o George Scheckter e o Jody aceitou guiar para ele em 77. Carro que seria desenhado por Harvey Postlethwaite, que trabalharam na Hesketh, que fez o primeiro carro do James Hunt na Fórmula 1, depois seria engenheiro da equipe Fittipaldi, faria carros na Ferrari, enfim, já falecido Harvey Postlethwaite, grande engenheiro. E Peter Ward seria o chefe de equipe. A Wolff vence a prova inaugural da temporada de 77 porque o José Carlos Patti, que vencia, teve uma virose. Durante a prova, o Moco começou a passar mal, perdeu performance, ele liderava, fazia um calor senegalesco, igual que está fazendo no verão do Brasil nesse ano de 2020, pelo menos no Rio de Janeiro, está muito quente esse começo de ano. E aí o Moco, que perderia 4 quilos durante o GP da Argentina, acabou perdendo o rendimento e o Scheckter, que largara apenas na 10ª posição, venceu com o Wolff WR1, que era um carro até bastante elegante, era um carro bonito, preto, dourado, lindo. Depois vieram as variantes do Wolff. O Jody fez uma campanha bem razoável, aliás eu diria que foi até excelente, considerando que era uma equipe novata. O Jody brigou pelo título contra o Nick Lauda e a equipe fez um bom papel no campeonato de pilotos, mas não duraria mais do que 3 temporadas e em 79 a Wolff fecharia suas portas e o seu espólio foi adquirido pela Fittipaldi, que precisava de uma base inglesa. E a Wolff deu as suas instalações para a Fittipaldi, inclusive o Harvey Postlethwaite virou parte do espólio, Peter Ward também, não o Scheckter, porque o Scheckter em 79 já era piloto da Ferrari. O piloto que a Fittipaldi herdou foi o Keck Rosberg. E aí chegamos a 2009. 2009, há 11 anos, a Brown GP nascia e estrondava com uma vitória do GP da Austrália com o Jenson Button. Era o projeto da Honda para 2009. A Honda se retirou da Fórmula 1, então por $1, 1 libra, 1 euro, não me lembro qual a moeda, do sistema de Management Buyout, o Ross Brown adquiriu os ativos, a fábrica em Brackley, todos os equipamentos, o projeto, toda a propriedade intelectual de construção do carro, conseguiu um contrato de fornecimento de motores com a Mercedes, que ainda não tinha sua equipe, é bom lembrar, não estava na categoria como time, mas como fornecedora desde a época da Sauber, passando pela McLaren e depois outras clientes a posteriori. E a Brown foi uma delas. Equipe do Button e do Rubinho, que guiavam aquela bicheira que era o Honda RA108. E carro, motor e câmbio casam de uma forma que na primeira metade do campeonato o Button é imparável, a um ponto de eu, quando trabalhava no Sport TV, ter participado de um programa e dito, olha, entrega a taça porque o Button vai ser campeão mundial. Ele teve um pouquinho de dificuldade na segunda metade do ano, o Barrichello se adaptou melhor ao carro, tinha questão do freio e tudo mais, e o Rubens começou a conquistar resultados melhores, mas não foi o bastante. Até venceu 2 corridas seguidas em Valência e Monza, até falei no GP às 10, que foram as últimas vitórias brasileiras na Fórmula 1. Então foi tudo na esteira desse sucesso incrível da Brown, que teve 100% de aproveitamento, porque a equipe durou apenas 1 ano e o Ross Brown vendeu para a Mercedes. A Mercedes-Benz retomou como equipe de Fórmula 1 e se transformou na potência que é hoje dominante da categoria, com os títulos conquistados por Lewis Hamilton e Nico Rosberg, os 6 campeonatos seguidos conquistados pelos 2 pilotos nas últimas temporadas de 2015 a 2019. Que coisa, né, gente? E pensar que a gênese da Brown foi a Tyrrell, que depois virou British American Racing, que depois virou Honda, que depois virou Brown e depois virou Mercedes. Olha as voltas que o mundo dá. Até no Nitro eu lembrei outro dia que a Toleman virou Benetton, a Benetton virou Renault, a Renault virou Lotus e a Lotus voltou a ser Renault. Coisas da vida, coisas do esporte, coisas do automobilismo, esses tempos dinâmicos. Só a Ferrari resiste bravamente e ela não venceu na sua estreia na Fórmula 1. Foi a Alfa, a primeira vencedora de todas. A Mercedes ganhou na sua estreia em 54,
a Wolf em 77 e a Brown em 2009. Tão cedo, acredito eu, a gente vai ver uma outra equipe fazendo algo semelhante na história futura da Fórmula 1. É isso, esse foi mais um GPS 10. A gente volta com muito mais aqui alguns dias. Um grande abraço, tenham todos uma ótima semana. Valeu!